Igreja Presbiteriana. Há 160 anos, evangelizando o Brasil. Meus irmãos, vamos passar agora para o momento da palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo número 24. Dando sequência aí na nossa série de mensagens expositivas no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Palavra do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós suplicamos, Senhor, a intervenção do Teu Espírito sobre nós. É o Senhor mesmo que tem nos conduzido na leitura da Tua palavra, nos louvores, nas orações. Pedimos agora que o Senhor nos conduza nesse momento, para que essa palavra, Senhor, não volte vazia. E sabemos que ela não volta, pois ela é eficaz para o propósito com o qual ela foi produzida. E sabemos que nessa noite o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa agir em nós e que nada, nem ninguém possa impedir que nós venhamos a ser edificados por essa Tua palavra, que é santa, que é perfeita, que é boa, que é agradável e que nos confronta segundo o Teu querer e Tua vontade. Assim nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, alguma vez você já saiu, talvez para os mais novos isso seja inimaginável, né? Mas alguma vez você já saiu, assim, ou de carro, às vezes até a pé, e foi para um lugar que você não conhecia? Aí você tem que pedir orientação, né? Como é que eu chego em tal lugar? Principalmente aqui em Minas, né? Não, é logo ali. É logo ali. Você vai virar
2 quarteirão para frente você vira direita, anda mais 3 quarteirões vira esquerda, aí vai ter um pé de coqueiro, você sobe uma escada, depois você desce a rua, no final da rua vai ter uma padaria, você vira direita, segunda esquerda, terceira direita. Já viu quando faz assim? E aí, no final da pessoa explicando, você já esqueceu o que ela falou lá no início, né? Hoje em dia tem GPS, né? Coloca lá e vai, não pergunta para ninguém, não tem como esquecer. De vez em quando ele joga a gente nos buracos, né? Pois é, mas antigamente era assim, não era, irmãos? Ou você tinha um mapa, né? Aí você ficava lá perdido no mapa. Peraí, é aqui ou não é? Porque para os mais novos aí que não sabem, o mapa não mostrava onde é que você estava, não, né? Pois é. Meus irmãos, louvado seja Deus pelo GPS, né? Mas aqui, nesse sermão de Jesus, e a gente já está no terceiro momento desse sermão, onde Jesus está dando explicações para os seus discípulos. Jesus está passando uma série de ensinamentos, e a gente percebe, e hoje a gente está abordando um trecho maior, onde a gente vê que Jesus está explicando muitas coisas, muitos detalhes, né? E isso já nos mostra, como eu coloquei como título da mensagem de hoje, as implicações de seguir o Mestre. São muitas, não são poucas. É muito detalhe. A vida cristã, a caminhada cristã é repleta de nuances, é repleta de momentos, e a gente precisa, então, assim como quando a gente pedia dica, e a pessoa começava a falar, e você fala, peraí, volta lá no início. Primeiro eu entro à esquerda, é à direita? A gente precisa prestar atenção às palavras do Mestre. Por mais que às vezes nos pareça cansativo. Eu confesso aos irmãos, preparando esses sermões em casa, aí eu preparo a primeira parte. Aí depois, quando eu vou preparar o próximo sermão, Senhor, eu vou falar a mesma coisa para a igreja de novo? Mas não, é coisa nova. São instruções de Jesus, mas é coisa nova. Aí você chega, peraí, mas mais um sermão sobre instruções de Jesus? Será que é isso que a igreja precisa ouvir? Mas está no texto, está na palavra de Deus. E é por isso que eu amo pregação expositiva e eu amo pregar em série. Porque eu não estou escolhendo o texto que eu vou pregar. Não que isso seja errado. Mas eu não vou chegar em casa, esse final de semana eu estou a fim de falar sobre amor. Aí eu escolho um texto de amor, aí na outra semana eu quero falar sobre o dízimo. Os irmãos estão preguiçosos no dízimo, aí eu pego um texto. Não, eu estou pregando aquilo que a palavra do Senhor está nos orientando na sequência do texto. E que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos ensine dessa maneira as implicações de seguir ao Mestre. Tem muito detalhe, e que a gente possa se atentar a esses detalhes nessa noite, porque Jesus aqui de fato passa uma série muito interessante, começando justamente a chamar a atenção dos seus discípulos, de que o discípulo não é maior do que o seu Mestre. E nesse tom, nessa temática, a gente consegue dividir, como está até na nossa própria Bíblia, né, separado aí por 3 pequenos títulos, os estímulos, as dificuldades e as recompensas. Eu nomeei essas 3 divisões aí como primeiro ponto, o encorajamento para seguir ao Mestre, que está aí dos versículos 24 ao 33. Depois Jesus passa a falar das dificuldades, do custo, do preço de seguir o Mestre, que está aí a partir do versículo 34 até o 39, e ele encerra falando de coisa boa, né, da recompensa por receber o Mestre, e ele deixa isso claro que a gente o recebe ao receber aqueles que ele enviou. E vamos então a cada um desses tópicos aqui. O versículo 24 e também o versículo 25, Jesus nos fala, ali falando especificamente para os seus 12 discípulos, para os seus 12 apóstolos, mas serve de aplicação para cada um de nós, por isso eu vou trazer sempre nessa perspectiva, né, de Jesus falando para nós. Ele nos chama a sermos seus imitadores. O que ele diz aqui? Verso 24 e 25.
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Esse é o primeiro aspecto que Jesus nos mostra, né? O discípulo não precisa querer ser mais que o mestre. Jesus chama seus discípulos para serem o quê? Iguais a ele. E ele vai demonstrar, como nós lemos no texto, que essa imitação, ela não consistiria apenas nos aspectos de glória, mas também nos aspectos de humilhação. O texto de Jesus é claro ao deixar evidente para os discípulos que, assim como ele mesmo passaria por tribulações, os discípulos também passariam e deveriam imitá-lo, até mesmo nisso. E Jesus fala uma coisa aqui que às vezes a gente não gosta muito de ouvir, né? Mas é a mais pura verdade. Jesus diz no final do verso 25, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O que Jesus está querendo dizer? Que quem que era esse tal de Beelzebu? Para a gente parece até nome de boi, né? Raça de boi. Mas Beelzebu, na cultura antiga, nos dias ali de Jesus, ele era uma forma de se dizer, que vinha lá do hebraico, se referir ao deus Baal. E Baal, ele tinha uma derivação, digamos assim, da sua adoração na cidade de Ecrom, nos dias dos reis de Israel. Baal, que era uma entidade, né, um deus pagão, ele era chamado de Baal-Zebub, que significa Baal, o príncipe. Aí foi se transliterando para Beelzebu, que traduzido seria Baal, o príncipe, né? Um título para essa divindade pagã. E nos dias de Jesus, os judeus até usavam pejorativamente esse nome para chamá-lo, Baal-Zebub, para os judeus, não era Baal o príncipe, mas era o deus das moscas. Porque as moscas são aquelas que vão para os lugares, vamos dizer, né, podres, fedidos. E para humilhar, para não tratar Baal como um príncipe, eles atribuíam esse título a essa expressão, o deus das moscas. Mas aqui na boca de Jesus, dizendo que os fariseus chamavam a ele mesmo de Baal, de Beelzebu, esse Beelzebu ali representava o próprio Satanás. Era uma forma dos judeus se referirem a Satanás. E Jesus está dizendo assim, se chamam Beelzebu, o dono da casa, quem é o dono da casa? Que é ele, é Jesus. E Jesus está dizendo, como a gente vê no decorrer dos evangelhos, por várias vezes os fariseus acusando Jesus de estar agindo em nome de Satanás. Jesus está dizendo, o discípulo não precisa estar acima do seu mestre. Agora, isso implica em ser igual ao mestre. E se o mestre é chamado de demônio, imagina o discípulo. Imagina o que Jesus estava, mais uma vez eu enfatizo isso aqui, descortinando, deixando bem claro para os seus discípulos o que é que os aguardava. Jesus está deixando claro para nós, meus irmãos, o que nos aguarda. O que nos aguarda é sermos chamados não só de loucos, né, de sem noção, de retrógrados, mas às vezes as pessoas vão olhar para a gente, os mundanos, e vão falar, não, vocês estão endemoniados, sabem nem o que é demônio, né? Mas estão chamando a gente às vezes de endemoniado, como fizeram com Jesus. Jesus disse, é assim que vocês vão me imitar, tanto no que é bom, quanto no sofrimento. Jesus diz, nos versículos 26 e 27, incentivando os seus discípulos a vencerem essa mentira. Porque, obviamente, acusar Jesus de ser o próprio Satanás, né, ou ter alguma ligação com ele, era uma mentira descarada. E acusar a mim e a você, acusar qualquer um dos discípulos verdadeiros de Jesus a terem ligação com o diabo, é uma mentira. Correto?
Então Jesus ensina eles como vencer essa mentira. Jesus vai dizer no verso 26, portanto não os temais. Não temais quem? Esses que acusam, não só o dono da casa como os discípulos. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, e esse vos digo às escuras aqui é porque Jesus tinha que falar com seus discípulos às escondidas. Tinha coisas que Jesus tinha que explicar para eles que as multidões não tinham acesso, não tinham entendimento. Se ouviam, chamavam Jesus de louco, de endemoniado, queriam jogar ele do despenhadeiro abaixo. Então Jesus está falando, isso aqui que eu estou falando para vocês, é o que vocês vão proclamar pelo mundo, como a gente está fazendo hoje, né? Como eles tiveram que fazer depois que Jesus os enviou a pregar o evangelho pelos 4 cantos da terra. Então Jesus está dizendo, é uma forma de Jesus dizer isso, o que eu estou falando aqui no pezinho do ouvido de vocês, vocês vão falar em alto e bom som. Ele chega a usar essa expressão, né? O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, dos telhados, né? Sobe no telhado para falar e todo mundo ouvir, todo mundo ver a proclamação do evangelho. Então, um encorajamento. O que Jesus está dizendo? Essa mentira deslavada que está sendo contada, um dia vai ficar claro, um dia tudo vai ser revelado, nada vai ficar oculto, ninguém vai ficar enganado, todos um dia vão reconhecer que Jesus é o Senhor e vão reconhecer que aqueles que seguiram a Jesus eram seus discípulos. Um dia todos vão reconhecer isso, todo olho verá e toda língua confessará. Então Jesus diz, não os temais, não temamos aos homens. Os discípulos não deviam temê-los, e nós também não devemos temer os homens. Desculpem, irmãos. Não devemos temê-los. Jesus estava garantindo para eles, esse não é o final da história. Vocês não vão ficar com o nome na história gravados como endemoniados, como imitadores de um louco, não. O nome de vocês está escrito no livro da vida e vai ser revelado como seguidores do Cordeiro. Isso é comum demais na nossa vida, irmãos. Demais, demais, demais. A Bíblia é repleta de histórias assim. Vamos lembrar uma aqui. A história de José lá do Egito, né? O que aconteceu com aquele servo fiel, com aquele homem íntegro, com aquele homem de um coração temente a Deus? Serviu a Potifar e a mulher de Potifar, não contente com a recusa que ele deu para ela de se relacionar com ela ali nas costas do marido, pelas costas do marido, o que ela faz? Uma falsa acusação contra José. Acusou ele de ter se insinuado para ela, tomado a capa dela, tentado abusar dela sexualmente. José então foi lançado ali na prisão, mas Deus o honrou. Ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve fiel à verdade, e a verdade prevaleceu. A verdade de Deus prevaleceu. E nós estamos sujeitos a essas mentiras do mundo, mas a gente pode ter certeza que a verdade vai prevalecer. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E aqueles que são mentirosos, a Bíblia diz que eles são filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44, está escrito assim, vós, Jesus falando para os fariseus, tá? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo para aqueles que o acusavam de ser Beelzebu, de ser afiliado ao diabo, Jesus estava dizendo, é vocês que são filhos do diabo. É vocês que têm ligação com ele. Porque a verdade não está nele, nele está a mentira. Logo, se vocês estão firmados em uma mentira, vocês estão firmados com aquele que vocês me acusam. Jesus devolve com
com muito mais potência aquela acusação ali que vem contra ele. E Jesus, do contrário, Jesus sim é a verdade. Lá em João 14,6, o que é que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E o mesmo evangelista João, que escreveu as 3 cartas lá no finalzinho da Bíblia, na 3ª carta de João, ele diz que aqueles que seguem a Cristo andam na verdade. Porque Cristo é a verdade. A verdade prevalecerá. Essa é uma promessa do nosso Senhor. Jesus incentiva também os seus discípulos, irmãos, a temerem quem deve ser temido. Se ele falou, não temam os homens, não temam esses mentirosos, esses são filhos do diabo. Ele diz aqui no verso 28, não temais os que matam o corpo. É a 2ª vez que ele diz não temam aqui, né? Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E eu te faço uma pergunta: quem é este que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, meus irmãos? Talvez alguém tenha pensado assim, é o diabo. Mas não, é Jesus, é Deus. Ele é que tem poder, Ele é que é o juiz, Ele é que pode livrar e que pode condenar. E Jesus está falando com esses homens, com seus discípulos, está falando comigo e com você: não tema a acusação dos homens. Deixa eles falar o que quiser de vocês, chamar vocês de diabo, de endemoniado. Deixa eles falarem, são mentirosos. Não temam a eles. Mesmo que eles cheguem a matar vocês, em prol dessa mentira que eles acreditam, não os temam. Eles estão matando o corpo de vocês, mas eles não podem condenar a alma de vocês. Jesus está dizendo: se vocês têm que temer alguém, tenham temor de Deus. Temam somente a Deus. É Deus que tem o destino da alma de cada um de nós nas mãos. Não temam os homens. Temam a Deus. Não temam os demônios. Eles são derrotados. Eles estão debaixo dos pés do nosso Senhor. Temam a Deus. Nós devemos temor somente a Deus, meus irmãos. O temor verdadeiro deve ser voltado para aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Jesus, irmãos, orienta os seus discípulos quanto à providência divina. Em meio a lutas, perseguições, calúnias, Jesus diz assim para os seus discípulos, verso 29, não se vendem 2 pardais por um asse? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Enquanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, mais uma vez, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmãos, Jesus está dizendo assim, não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse, pesquisando, eu li alguns comentários que dizem que era coisa de centavos. O asse, ele era 16 avos de um denário. O denário era o que um homem recebia por um dia de trabalho, e era pouco também. O asse era centavos. Eu li estudos que variam de 1 centavo até 16 centavos, mas era centavos. E 2 pardaizinhos naquela época, Jesus está nos dando uma informação da economia local daqueles dias. Jesus está dizendo, 2 pardaizinhos que eram vendidos no templo para os sacrifícios, na porta do templo, na verdade, eles eram vendidos por um asse. Ou seja, entre 1 e 16 centavos, era uma coisa baratinha. Hoje, com 16 centavos, você não compra nem balinha mais, né? Antigamente, tinha que dar o troco, dava balinha de troco, agora não tem mais não, né? Se você quiser uma balinha, você vai desembolsar ali pelo menos mais R$1 para levar a balinha.
Jesus está dizendo, esses bichinhos aqui, aos olhos humanos, não valem nada. Na economia local, atual, dos dias de Jesus, Jesus está dizendo para os discípulos, não vale nada, é centavos. Vai ser sacrificado lá no templo, para pagar pelo cumprimento de algum voto e tal. Jesus está dizendo, todavia, esses bichinhos baratinhos aqui, nenhum deles cai no chão, lá no meio da natureza, nenhum homem está vendo, ninguém está cuidando, não tem ambientalista, não tem nada. Nenhum deles cai no chão e morre sem o consentimento de Deus. Isso nos fala da providência do Senhor, o Deus que provê todas as coisas, Ele está cuidando até da natureza. Essa história aí de mãe natureza, meus irmãos, é balela. É Deus que toma conta de todas as coisas. Ele está cuidando até dos pardaizinhos. E aí Ele estende isso para nós. Quando Ele diz aqui, Ele conhece até os fios de cabelo da cabeça de cada um de vocês. E eu não vou fazer piadinha com careca, que essa aí já está batida já, né? O irmão já conhece a piada. Ele conhece cada um dos fios de cabelo da nossa cabeça. Ele está dizendo, Ele não vai cuidar de vocês. Não temam os homens, não temam os demônios, não temam as necessidades, não temam nada. O Deus provedor está cuidando de vocês. É isso que Ele está dizendo. Ele não vai cuidar, irmãos, daqueles pelos quais Ele deu o seu próprio Filho. Daqueles pelos quais Ele entregou o Filho na cruz para morrer, verteu o sangue para nos salvar. Ele está dizendo para eles, Ele diz para mim e para você nessa noite, você acha que Deus não está cuidando da gente? Ele cuida. Jesus orienta seus discípulos sobre a responsabilidade que eles tinham com a sua fé diante dessas verdades. Quando ele diz aqui no versículo 32, portanto, ou seja, ele está dizendo aqui, mediante todas esses elementos que ele apresenta, essas verdades que ele apresenta, e a gente pode unir a elas aquilo que ele já falou no início do capítulo 10 também. Tudo isso aqui ele diz, portanto, mediante a isso, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E ele faz um contraste. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso enseja para nós, irmãos, uma responsabilidade. Mediante as verdades que Jesus apresenta para mim e para você, há uma responsabilidade sobre nós. Jesus enviou os discípulos a pregarem. Ele diz, vocês precisam então confessar. O que é confessar? É falar, declarar que Jesus é aquele mestre que ele estava se apresentando, que Jesus é o Senhor. Ele está dizendo, aqueles que fizerem isso, que me confessarem, eu vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo diante dos homens, lá diante de Deus. Vou confessar que eles são meus filhos. Mas e os que negarem? Também vou fazer a mesma coisa. Com a mesma medida que medirem, serão medidos. Me negaram diante dos homens, vou também negar diante do meu Pai. Pai, eu não vos conheço. E aí Deus vai falar, se meu filho não te conhece, eu também não te conheço. Então, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 22, Jesus falou, muitos chegarão diante de mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo, preguei, expulsei demônios. Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não é o simples fato de se declarar cristão, é o fato de confessar verdadeiramente Jesus diante dos homens, com a própria vida, não apenas com palavras, mas se submeter ao mestre. O discípulo não está acima do mestre. Tem gente hoje que acha que é melhor do que Jesus. Jesus está falando, o discípulo não é maior do que o mestre, ele não pode ser, não há como. Tem um homem que
pregou o evangelho, que confessou Jesus diante dos homens, talvez melhor do que qualquer um de nós aqui, o apóstolo Paulo. E o que ele declarou lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16? O apóstolo Paulo disse algo que tem que estar no nosso coração, cravado no nosso coração. Ele disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E ele diz o motivo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Confessar a Cristo é isso. É não se envergonhar do evangelho, não porque é uma mensagem bonita, de motivação, de autoestima, mas porque o evangelho é o poder de Deus. Não é uma historinha, não é uma mensagem, não é uma palestra, não, é o poder de Deus. Há poder nesse evangelho, há poder nas palavras de Jesus, poder para salvação. E os discípulos têm que estar dispostos a sofrer e até mesmo morrer por essa verdade. Jesus só confessa diante do Pai aqueles que o confessam. O segundo ponto dessa mensagem de Jesus, desse ensinamento, Jesus apresenta mais algumas, como se já não fosse suficiente, né? Mais algumas dificuldades, mais alguns pequeninhas, só detalhe, de seguir Jesus. Quando ele diz lá no verso 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que isso, Jesus? Como assim? O profeta Isaías falou que o Senhor é o príncipe da paz. Os anjos, quando desceram no dia que Jesus nasceu, apareceram diante daqueles pastores e falaram assim, né? Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E vários outros textos na Bíblia mostram que Jesus é aquele que trouxe a paz. Mas sabe qual que é a paz que Jesus trouxe, meus irmãos? A paz dos homens com Deus. Os homens, nosso coração corrompido estava em rebelião contra Deus. E Jesus é aquele que veio trazer a paz entre nós e Deus. Mas essa paz que é estabelecida entre nós e Deus, ela gera uma outra guerra. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: não pensem que eu vim trazer paz nesse mundo entre vocês, não. Muito pelo contrário, eu vim trazer espada. Só que a espada Jesus não está colocando na mão dos crentes, não. A espada aqui está na mão dos inimigos. São eles que vão levantar armas contra os cristãos. São eles que vão buscar matar os cristãos. Por quê? Porque o homem corrupto não quer ver ninguém se reconciliando com Deus. O homem corrupto não quer ver ninguém tendo paz com Deus. Quem aqui nunca viu, né, alguém que está numa vida profana, numa vida, né, que não agrada a Deus, perversa, está vivendo, né, na bebedeira, está roubando, e aí de repente a pessoa se converte, aí tem uma família que é muito religiosa, e aquela família despreza aquela pessoa porque ela se converteu. Está nem aí se ele largou as drogas, se ele largou o álcool, se ele virou uma... Não, ele agora é um crente, manda ele para lá, largue ele para lá, né? Quantas vezes? Hoje, como ser crente está na moda, isso está diminuindo um pouquinho, né? Mas antigamente era muito comum. As pessoas preferiam que a pessoa continuasse enfurnada ali naquela vida de pecado do que elas se voltassem para Deus. E Jesus expande isso ao dizer que ele veio trazer, verso 35, divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A inimizade começa bem de pertinho. A entrada de Jesus nesse mundo, irmãos, divide o mundo em dois. Não tem meio termo.
não tem centrão, não tem em cima do muro. Ou você segue a Deus e enfrenta as dificuldades de servi-lo, ou você está do lado do diabo, serve ao mundo, serve a Satanás, é escravo dele. E isso tem implicações dos dois lados. Reflita aí, meu irmão, você já sofreu por ser cristão? Você tem sofrido alguma perseguição por ser cristão? Alguém já foi hostil com você dentro da sua própria casa? Por ser cristão, já foi zombado, caluniado, ridicularizado, ofendido por ser cristão? Caso você não esteja passando por isso, eu te convido a fazer uma reflexão profunda. Caso você não esteja passando por isso, eu te convido a orar a Deus e clamar ao Senhor. Senhor, o que tem de errado comigo? Não tem ninguém me perseguindo, não tem ninguém rindo da minha cara, todo mundo é meu amiguinho, todo mundo gosta de mim, fala que eu sou o crente mais legal da cidade. Irmão, desconfie. Alguma coisa errada aí. Porque não foi isso que Jesus prometeu para você, não. Não foi isso que Jesus prometeu para nós, não. Ser crente de verdade incomoda. Estou dizendo que a gente tem que ser chato, não. Mas a verdade incomoda. Questione-se, será que você está, será que nós estamos, eu me incluo nisso, nos distanciando do nosso mestre? O discípulo não pode ser maior que o mestre, mas ele tem que ser, tem que estar ali juntinho. Jesus fala, já caminhando para o final, sobre a renúncia necessária para segui-lo. É uma renúncia extrema. O que ele diz? Verso 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. A nossa sociedade hoje está criando ídolos dentro das nossas casas, né? Está muito na moda hoje colocar os filhos num pedestal. No Instagram você vê, né? YouTube, essas redes sociais, né? Os filhos, o motivo da minha vida, meu filho. Irmãos, cuidado, cuidado, cuidado. Meu pai, minha razão, meu pai. Cuidado. Lógico, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Isso é extremamente importante, é um mandamento do Senhor, amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, quem é que tem que ser amado acima de todas as coisas? É Deus. E Ele está falando, quem ama qualquer outra coisa, pode ser um familiar, pode ser algo lícito de ser amado, se o amor excede, ultrapassa o amor que você tem por mim, Jesus falando, você não é digno de mim. E é difícil isso, né, irmãos? Amar a Deus acima de todas as coisas é difícil. Porque a gente não vê, né? O filhinho a gente vê. O pai, a mãe querida a gente vê. Mas Deus a gente não vê. Mas Jesus está falando, a gente precisa amar Ele mais do que qualquer outra coisa. Isso é renúncia. É você renunciar àquilo que você mais ama e falar assim, não, mas eu amo mais a Deus. Eu te amo, né? Eu viro para cá, eu te amo, meu amor, mas eu amo mais a Deus. Eu viro para o meu filho, eu te amo, meu filho, mas o Senhor está acima. Se eu tiver que escolher, eu escolho o Senhor. É o que Jesus nos pede. É uma renúncia extrema. O verso 39, Jesus coloca o prego na tampa do caixão, né? Quando ele diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem busca, né, o objetivo da minha vida é isso, isso e aquilo, e a pessoa encontrou aquilo, mas não encontrou a Cristo, Jesus está falando, você achou sua vida, mas na verdade você perdeu ela. Do contrário, ele diz, todavia, quem perde a vida por minha causa, ou seja, quem renuncia tudo e entrega a sua vida para Cristo, perdeu a vida aos olhos do mundo, mas por causa de Cristo, Jesus falou, esse achou a vida. Porque esse achou aquele que é a vida. Ele achou Cristo. Ele achou o autor e consumador da vida. Esse ganhou tudo. Irmãos, tomar a cruz é perder para ganhar, né? É perder. Às vezes você larga algumas coisas que você larga com a dó, né? Não, Jesus, mas tem que largar isso mesmo, Jesus?
Às vezes Deus pede umas coisas para a gente, né? Que a gente fala, mas o outro tem, Jesus. Mas para ele eu quero dar, você eu quero tomar isso aí. E aí? Né? Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. É um paradoxo. É o paradoxo cristão. Mais um, né? Perder para ganhar. Jesus falou lá em Mateus 16, versículo 26, usando um exemplo bem parecido com esse, de tomar a cruz, de achar a vida. Jesus diz assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nossa alma é o nosso bem mais precioso, meus irmãos. Não adianta ganhar tudo se a nossa alma não estiver nas mãos de Jesus. E por último, meus irmãos, Jesus nos fala também de coisa boa. Ele nos fala da recompensa por recebê-lo. E ele mostra isso de uma forma que só Jesus pode fazer, né? Ele mostra que receber os seus discípulos é o mesmo que recebê-lo. O que ele diz no verso 40? Quem vos recebe, a mim me recebe. E para deixar claro que ele era Deus, ele fala assim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Pai enviou o Filho enviou os discípulos. Então, o que veio de cima para baixo, vale de baixo para cima. Quem recebeu o discípulo, recebeu o Filho, recebeu o Pai. E aí Jesus estende, então, a recompensa. Ele diz assim, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Ou seja, o profeta, aquele que fala da parte de Deus, isso é ser profeta, não é revelar o futuro, né? É falar da parte de Deus, é ser um mensageiro de Deus. Os discípulos eram profetas, eram mensageiros de Deus. Você, quando sai de sua casa e fala, eu vou na casa do meu amigo, eu vou na casa da minha amiga, eu vou na casa do meu parente, porque eu preciso falar de Deus para ele, você é um profeta. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, ou seja, eu estou te recebendo porque eu entendo que você vai falar da parte de Deus e eu quero ouvir a Deus. Quem recebe um profeta nesse caráter, nessa característica, Jesus está dizendo, recebe galardão de profeta. Ou seja, recebe o mesmo prêmio que o profeta vai ganhar por estar falando, aquele que o recebeu também está sendo premiado, por assim dizer, com a mesma medida. E aí Jesus diz também, para não ficar parecendo que é só quem fala nesse sentido. Às vezes as pessoas podiam pensar, não, então são só os apóstolos, são só os profetas, são só aqueles capacitados para falar de Deus. Jesus estende, então, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. O justo aqui é aquele que foi justificado por Cristo, é um discípulo, é um crente, é um simples cristão, que é recebido como cristão. Um discípulo que está ali, e aí a pessoa já é um crente, e ele vê o discípulo passando dificuldade, no caso ali daqueles discípulos pregando, por exemplo, de cidade em cidade, aí alguém via e falava para ele, meu amigo, eu já sou cristão, pode dormir na minha casa, vão lá em casa comer, fazer uma refeição, que eu estou vendo que você está... Ele está recebendo um justo no caráter de justo. Jesus está dizendo, também vai receber um galardão de justo. E Jesus conclui, verso 42, quem der a beber, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, ou seja, uma coisa simples, né? Não está gastando ali da bebida cara que foi, que comprou, não, um copinho de água fria, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. E pequeninos aqui não é crianças, né? O texto deixa muito claro, por ser este meu discípulo. Os pequeninos aqui eram os próprios apóstolos, que Jesus está dizendo que diante dos olhos do mundo são pessoas desprezíveis, não têm qualquer valor, são pequeninos. Jesus falou, mas por ser um discípulo meu, por menor que seja, quem receber, quem der um copo de água fria, ou seja, quem abençoar a vida de alguém, de algum desses pequeninos, de algum desses meus discípulos passando dificuldade, em verdade vos digo, de modo nenhum perderá o seu galardão. Ou seja, de modo nenhum deixará de ser
recompensado. Meus irmãos, falar de galardão é algo complicado nas Escrituras, né? É complicado porque a gente sabe que é uma recompensa, é um prêmio. A gente não sabe exatamente o que é. Nas cartas às 7 igrejas, no final de cada uma das cartas há promessas, né? E a gente pode entender aquelas promessas como galardões, como recompensas do Senhor. Ser coluna no santuário de Deus, reinar com Deus, receber uma coroa, assim como nosso Senhor. Estão todas relacionadas ao reino de Deus. São prêmios que o nosso Senhor vai conceder àqueles que Ele amou, àqueles que Ele salvou, àqueles que Ele enviou. Jesus fala num texto mais à frente: ninguém que deixar pai, mãe, irmão, casa, qualquer outra coisa, ninguém vai deixar de receber 100 vezes mais. Jesus até fala uma coisa difícil de entender, né? Ainda nessa vida. Quando Jesus fala ainda nessa vida, ele está se referindo à igreja. Porque a pessoa que é expulsa de casa por ser cristão, quando ele vem para a igreja, ele encontra uma família maior do que a que ele tinha na casa dele. E é dever dessa família suprir as necessidades dele, assim como ele tinha suprimento dentro de casa. Mas no porvir, muito mais do que isso. Muito mais do que apenas provisão e suprimento. Mas galardão junto com o nosso Pai. Irmãos, eu concluo. No capítulo 11, versículo 1, é a conclusão, né, desse trecho. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, Jesus se sentou e ficou lá olhando eles partirem e esperando o resultado. É isso que está escrito? Jesus partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Sabe o que isso aqui significa? Jesus os enviou, né? Mas sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus foi com eles. Jesus nos envia, nos conta as dificuldades, nos conta todas as implicações de segui-lo. Mas aí ele nos envia, e ao invés de ficar lá de longe, nos observando, não, ele vem conosco. Ele diz no final do Evangelho, ao enviar os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco, meus irmãos. Ele é comigo enquanto falo essa palavra. Ele é com você enquanto ouve essa palavra. Ele é com você quando você sair daqui, entrar no seu carro, ou for bater o chinelinho, né, até chegar em casa. Uns mais perto, outros mais longe, outro vai de Uber, o outro... Alguns não vieram. Jesus está lá com eles. Ele é conosco. Ele não se isenta de lutar conosco, porque foi Ele que venceu. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele dá instruções aos seus discípulos, mas Ele sabe que eles são incompetentes. Jesus nos manda fazer coisas que Ele sabe que nós somos incompetentes, nós não conseguimos fazer, mas Ele vem conosco. Ele está conosco. Eu concluo, meus irmãos. Fazer a obra de Deus nesse mundo não é uma tarefa fácil. É muito difícil. Não é fácil. Desconfie de quem fala que ser cristão é fácil. Não é. Todos que empreendem essa obra descobrem isso por experiência própria. Não é? Talvez tenha alguém aqui que queira me desmentir. Mas eu tenho plena certeza que cada um de vocês que é cristão, que é servo do Senhor, que é um discípulo, enfrenta dificuldades. Enfrenta, sabe a cruz que tem que levar, porque Jesus falou que tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É preciso ter muita coragem, é preciso ter fé, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança.
Satanás lutará vigorosamente contra nós, contra o seu povo. Ele lutou até contra Jesus. Ele sabe que é um derrotado, mas ele não desiste. Eu já contei aqui, né, a história do senhorzinho lá que falava bem de tudo e de todos. Ele não falava mal de ninguém. E um dia os amigos dele chegaram para ele e falaram: hoje nós vamos pegar ele. Chegaram perto dele e falaram: o que o senhor tem para falar do diabo? E ele falou assim: ele é persistente, não desiste. Falou bem dele, né? É uma qualidade. A natureza humana, irmãos, é desesperadamente corrupta. A gente não luta só contra o diabo. Irmãos, o diabo é derrotado, ele não é nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo está aqui, ó. Somos nós. É o nosso coração corrompido. São as nossas vontades que ainda não foram transformadas pelo Senhor. É uma luta. Praticar o mal é fácil. Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu nem quero fazer, quando eu assusto, eu estou lá fazendo. O Senhor Jesus sabia disso, quando Ele enviou os seus 12. Por isso que Ele foi junto com eles. Por isso que Ele os capacitou. Por isso que Ele está conosco. Irmãos, que esses ensinamentos fiquem gravados no nosso coração. Como as instruções, né? A gente precisa prestar atenção, senão a gente vai se perder no meio do caminho. Graças a Deus que Ele nos deu o mapa, bússola, GPS, está tudo aqui, né? Não depende de ninguém revelar nada para ninguém. Está aqui, o Senhor revelou, o Senhor fez que essa revelação ficasse registrada. O Senhor conhece as nossas dificuldades, Ele cuida das nossas dificuldades, especialmente daqueles que trabalham em prol do seu Evangelho. Que todos nós, irmãos, possamos ser contados entre os obreiros de Cristo. Que Ele não nos ache em falta. Porque sempre há algo que cada um de nós pode fazer nesse reino. Não há espaço para ninguém ficar à toa nesse reino. Vamos trabalhar para o nosso Senhor, porque Ele nos enviou e Ele está conosco, Ele vai conosco, aonde quer que nós formos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Tu és santo, Senhor, e Tu nos deste essa Tua palavra santa, Tu nos deste instruções para nos guiar, nos conduzir na nossa jornada aqui nessa terra. Tu não nos deixaste enganados. Tu revelaste para nós que não seria fácil. Mas o Senhor também prometeu e tem cumprido essa promessa. Nós temos experimentado o Teu favor, Senhor. E se tem alguém aqui nessa noite que talvez não esteja percebendo esse cuidado, esteja com o coração tão abatido, esteja com, ó Pai, uma dificuldade tão profunda que tem feito parecer que o Senhor não está perto, que o Senhor ficou para trás na caminhada, que o Senhor possa aquecer os corações nessa noite e se fazer, ó Pai, perceptível na vida de cada um. Aumenta a nossa fé. Tira as barreiras que nos impedem de enxergar o Senhor caminhando conosco, nos levando, nos conduzindo pela mão para onde quer que o Senhor nos envie. E que assim nós possamos nos alegrar em saber que o Senhor é o nosso Deus, que nos chama a sermos imitadores do Senhor, que nos chama a seguir os seus passos, a caminhar no caminho que o Senhor mesmo trilhou. Nos ajude, ó Deus, nos abençoe, Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra. É o que nós te pedimos. E oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa jornada. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.